Olá, ouvinte internauta do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria em todo o Brasil. Estão abertas as portas da maior rede de comunicação previdenciária do país, pela internet e pelo rádio. Aqui conosco, mais uma vez, o professor Tiago Albuquerque. Vamos começar. As nossas mensagens chegam de todo o Brasil. E a primeira dúvida, professor Tiago, vem da dona Maria Gorete de Formiga, no interior de Minas Gerais. Tenho 59 anos de idade e 26 anos de contribuição. Quando eu vou me aposentar? Faço 60 anos em março de 2021. Quanto vou pagar de pedágio? Duas perguntas. Agora, os seus esclarecimentos, professor Tiago. Dona Maria, um grande abraço para você de Minas Gerais, aí terra do meu amigo advogado, doutor Anderson Avelino. Dona Maria, como a senhora só vai completar os 60 anos em 2021, a senhora só vai se aposentar com 62 anos de idade, porque na regra de transição que a senhora pode se encaixar, essa idade mínima é acrescida de 6 meses aos 60 anos a partir desse ano. Então, a idade mínima esse ano é 60 anos e 6 meses, e assim a senhora só vai completar essa idade mínima quando completar 62. Edna, em Catalão, Goiás. Nunca contribuí para o INSS. Sofro com fibromialgia e problemas da coluna. Tenho direito a algum benefício? Dona Edna, se a senhora não for um segurado especial, agricultora, pescadora, quilombola ou indígena, então a senhora não tem direito a benefício da Previdência. Mas o INSS também administra um benefício que é da assistência social, e esse a senhora pode pedir também sem ter contribuído, que é o benefício de prestação continuada, o BPC-LOAS. Mas para isso você vai ter que provar que tem uma deficiência e que tem uma hipossuficiência também. A pergunta da dona Edna, professor Tiago, nos proporciona a lembrar as pessoas, aos trabalhadores e trabalhadoras ou a quem nunca contribuiu para a Previdência Social sobre a necessidade e a importância de ter esse vínculo com a Previdência Social. Verdade, Luzeno. As pessoas têm que saber, têm que lembrar disso, que a Previdência cobre todos os eventos da sua vida, do nascimento, desde quando você precisa de salário de maternidade, até uma eventual morte com pensão por morte, fora isso, invalidez, doença temporária. É muito importante que você tenha essa proteção, não só pensando na aposentadoria, mas em toda a sua vida protegida pelo INSS. Pergunta da dona Andréia, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Eu sou representante da minha filha, que é deficiente auditiva e recebe o LOAS no meu nome. Também recebo uma pensão por morte da minha outra filha de 16 anos. Meu atual marido está no meu cadastro único. E quero saber, porque por conta dos benefícios que recebo, ele terá problemas para se aposentar? Ele tem 63 anos de idade e 26 anos de contribuição. Não, ele não vai ter problema nenhum para se aposentar se ele foi contribuinte durante o período de pelo menos 15 anos, que é o período de carência. Agora, pode ser que depois o cálculo da renda familiar da sua casa seja refeito e aí o valor da renda supere o limite para receber benefício assistencial que é recebido pela sua família. Sempre lembrando que o INSS tem interpretação muito restritiva sobre isso, mas se eventualmente o INSS suspender ou cancelar o benefício, a senhora pode entrar com uma medida judicial pedindo para relativizar essa renda aí. Agora, professor Tiago, no caso da do marido da dona Andréia, que tem 63 anos de idade e 26 anos de contribuição, aqui ele já cumpriu o tempo sobrando para se aposentar. E só faltam 2 anos para completar os 65 anos e bater a porta do INSS. Perfeitamente, Luzeno. Ele tem 63, faltam 2 anos para completar 65. Como a idade mínima é de 65 anos, já vai ter direito. E o tempo de carência mínima são de 15 anos, ele já completou também. Vamos voltar a Goiás. O Pedro, minha mãe tem 71 anos de idade e recebe uma pensão por morte. Ele era agricultor e ela também. Mesmo recebendo a pensão, ela pode se aposentar? Sim, perfeitamente. Não existe qualquer vedação ao recebimento conjunto de aposentadoria e pensão por morte. São 2 fatos geradores distintos. Um você recebe por ter trabalhado, outro você recebe pela ausência da renda do seu companheiro ou companheira. Professor Tiago, agora vamos a Aiuaba, na região dos Inhamuns. O José Moraes diz o seguinte: sou trabalhador rural. Em 2018 me submeti a uma cirurgia no coração e recebi um auxílio doença por 6 meses. Quando o prazo acabou, realizei uma segunda perícia para continuar com o benefício, mas o benefício foi cortado. Agora não estou recebendo nem auxílio e neste ano completo 60 anos de idade e gostaria de saber se terei problema para dar entrada na minha aposentadoria. Não tem problema nenhum. Quando você deixou de receber o auxílio doença, você já está habilitado a receber outro benefício que substitui renda, que no caso é a aposentadoria. Então não há qualquer impedimento. Nesse caso, professor, só para reafirmar a sua resposta, o José Moraes
em Aiuaba tem sim direito à aposentadoria rural aos 60 anos de idade. Perfeitamente, Luziano. A reforma da Previdência não alterou a idade mínima do agricultor, então ele se aposenta o homem com 60 anos e a mulher com 55. Pergunta curta e bem objetiva. O Charles Mendes está em Fortaleza. Porteiro tem direito à aposentadoria especial? Charles, não há uma previsão legal. Poderia-se pensar numa ação judicial para equipará-lo ao vigia ou vigilante em virtude do risco que ele também corre quando está ali sendo porteiro daquele prédio. Mas não existe previsão legal, não é uma coisa muito fácil, mas a recomendação que a gente faz é que você procure um advogado para lhe ajudar nessa demanda. Wanda, no interior de Minas Gerais, eu tenho 59 anos de idade e quero saber se eu posso dar entrada na minha aposentadoria. Trabalhei na roça, mas meu patrão não assinou a carteira e também trabalhei como doméstica. Pode sim, desde que a senhora tenha pelo menos 15 anos de carência aí na atividade rural, ou então somar a atividade rural com urbana, pelo menos 15 anos também. Que nesse caso, para a mulher, vai ser a idade mínima hoje, esse ano, de 60 anos e 6 meses. Como a senhora só tem 59 anos, provavelmente só vai poder se aposentar ano que vem, quando a idade mínima será de 61 anos. Tenho um recado para você que está em qualquer parte do Brasil ou fora do Brasil. Pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085 98940 2385. Edson Wilk, em Fortaleza. Sou cego e dei entrada no INSS pedindo a majoração dos 25% no meu salário ou no meu benefício há 2 anos e 10 meses. Não entrei judicialmente, mas meu pedido foi negado. O que posso fazer para obter uma resposta positiva? Qual é o conselho para o Edson Wilk, em Fortaleza, professor Tiago? Edson, se já tiver passado o prazo de recurso administrativo, que a gente recomenda é que você procure a Defensoria Pública ou um advogado privado e entre com demanda judicial. Muitas vezes essa perícia médica na justiça, ela tem muito mais completude, é mais completa e pode ajudar a configurar realmente sua deficiência. Pergunta que vem do interior de São Paulo, da cidade de São Vicente. O nosso ouvinte, internauta Valdir Passamato, diz o seguinte: tenho 60 anos de idade e 27 anos de contribuição trabalhando com a área insalubre. O INSS indeferiu o meu pedido por 3 vezes. Por quais razões, professor? Pode ser, Luziano, que o INSS tenha entendido que ele realmente não estava exposto a um agente nocivo, né? Olha, Valdir, se você provar que estava exposto durante 27 anos exposto a um agente nocivo, a conversão desse tempo especial em comum somaria mais quase 9 anos. Então já teria direito realmente à aposentadoria por tempo de contribuição integral. Agora o que você tem que fazer? Se está infeliz com a decisão do INSS, procura um advogado ou a Defensoria Pública e dá entrada numa ação judicial para reaver esse deferimento. Valdir Passo Mata, no interior de São Paulo. Siga aí esse conselho do professor Tiago, porque você vai certamente ter uma resposta mais positiva do INSS. E a Adriana Santos, no interior de São Paulo. Adriana, na cidade de Santos. Estou aposentada por invalidez há quase 7 anos. Tive câncer e estou em tratamento. Com essas novas reformas, o INSS pode me mandar de volta ao trabalho? Ainda estou ligado à empresa. Adriano, um grande abraço. A gente está lançando uma pós-graduação aí na cidade de Santos. Eu, o professor Teodoro Vicente Agostinho, em breve estaremos aí na cidade. A senhora pode ter o benefício cancelado, sim, não pela reforma, porque a reforma não alterou nada disso aí. Mas o INSS tem uma previsão que o benefício pode ser revisto a cada 2 anos, essa aposentadoria por invalidez. Se em algum momento o INSS entender que não tem mais a invalidez, ela pode suspender o benefício, cessar ou até transformar no auxílio acidente. Ronaldo, em Pernambuco, tenho 51 anos de idade e 18 anos de contribuição. Sou microempreendedor individual e gostaria de saber quando posso me aposentar. Ronaldo, qualquer regra de transição para você seria pior do que esperar a idade. Então, a idade mínima de 65 anos vai ser o patamar quando você vai poder se aposentar. Dona Maria, em Manaus, professor Tiago, ela diz o seguinte: completei 61 anos de idade neste ano, trabalhei como professora, mas não estou trabalhando mais. Pago o INSS de forma avulsa e faltam 6 meses para completar 15 anos de contribuição. Posso pedir minha aposentadoria? Tá pertinho, Dona Maria, mas ainda não é o caso. A senhora tem que completar esses 15 anos aí de atividade de contribuição para completar a carência. Quando completar os 15 anos, vai poder dar entrada no benefício. E a idade já é suficiente para pedir a aposentadoria? A idade já é inconteste, incontrovérsia. 61 anos já está na época de se aposentar. O Eri tem o seguinte, ele é de que estado aqui, professor Tiago? 098. Aqui é Maranhão, Luziano. Maranhão, tenho 20 anos de contribuição pelo INSS e tenho 46 anos de idade. Quando o Eri pode dar entrada na aposentadoria? Eri, da mesma forma, você não se encaixa em qualquer regra de transição que seja mais benéfica do que a idade mínima. Então, só quando completar 65 anos vai poder dar entrada no benefício. Dona Maria da Paz, em Tianguá, quer saber, professor Tiago, quando é a hora ou qual
local, a hora para dar a entrada no pedido de aposentadoria com 58 anos de idade e 27 anos de contribuição. Dona Maria, a senhora tem duas opções. Ou entra numa regra de transição, que vai demandar 3 mais 3 anos, porque faltavam 3 para completar 30, e o pedágio é de 100% do que faltava, então 3 mais 3, 6. Ou então espera completar daqui a 4 anos, a idade mínima é de 62 e vai poder pedir o benefício. E para a dona Raimunda, no Eusébio, região metropolitana de Fortaleza, com 55 anos de idade e 21 anos de contribuição ao INSS. A dona Raimunda também vai ter que esperar um pouco, dona Raimunda, porque qualquer regra de transição seria pior do que esperar a idade mínima. Para você ter ideia, você teria que esperar 18 anos aqui de contribuição para implementar a regra de transição. Mas se você esperar completar 62 anos de idade, daqui a 11 anos já vai estar aposentada. Nelly diz o seguinte: tenho 61 anos de idade e gostaria de saber se eu posso pagar 2 anos atrasados ao INSS para completar os 15 anos de contribuição e me aposentar. É possível? Dona Nelly aí do Espírito Santo, um grande abraço para nossa querida capixaba. Olha, dona Nelly, a senhora pode pagar o atrasado desde que comprove que houve o exercício da atividade. Se for no período de até 5 anos, não precisa comprovar. Basta acessar o Sistema de Acréscimo Legal da Receita Federal do Brasil e pagar essa contribuição se a senhora era contribuinte individual. Se for um período superior a 5 anos, vai ter que provar que trabalhou para poder pagar esse valor aí. Vamos a Hidrolândia. O Miguel diz o seguinte: tenho 55 anos de idade e trabalhei de carteira assinada por 15 anos. Posso me aposentar? O Miguel tá apressado, hein, professor Tiago? Tá apressado e ele vai ter que tomar um café e esperar mais 10 longos anos aí para poder se aposentar, Luzenor, porque a idade mínima do homem é de 65 anos de idade. Qualquer regra de transição para ele faria ele esperar muito mais do que esperar a idade mínima. Agora, nesse caso, eu lembro, professor Tiago, que você nos deu na semana passada uma resposta a uma dúvida encaminhada por um ouvinte, internauta, um ouvinte, dizendo o seguinte: a ouvinte ou ouvinte perguntava se poderia pagar uma contribuição apenas uma vez por ano para garantir o tempo de carência ou até chegar ao momento de pedir a aposentadoria. Nesse caso, o Miguel, com 55 anos de idade e 15 anos de contribuição, ele pode entrar também nesse formato de pagar uma vez por ano, ou vale a pena pagar mês a mês para ter toda a cobertura proporcionada pelo INSS? Luzenor, se o benefício dele for de salário mínimo, ele pode sim pagar uma vez por ano só para manter a qualidade segurada e ficar protegido pelas outras eventualidades que ele pode ter, doença, morte, invalidez, enfim, porque a carência para aposentadoria ele já tem, então basta ele manter a qualidade segurado para ele ser protegido para outros fins. Agora, Luzenor, se o benefício dele, se o salário que ele ganhar foi acima de salário mínimo, é importante que ele continue contribuindo, porque o cálculo do valor do salário de benefício hoje, para o homem, é só de 60% do salário de benefício para quem tem até 20 anos de contribuição. Para quem excede 20 anos, vai ser 2% para cada ano a mais de 20 anos. Então, se ele quiser ganhar mais salário mínimo, é importante que ele continue contribuindo por mais de 20 anos. Você pode também nos mandar a mensagem para o nosso WhatsApp 085-989-40-2385. Vamos a Senador Pompeu, no interior do Ceará. A Sandra diz: minha mãe completou 55 anos de idade e ela é trabalhadora rural. Ela trabalhou uns 5 anos na prefeitura, mas contribuiu por 15 anos pelo serviço rural. Ela pode se aposentar, professor Tiago? Mãe da Sandra? Pode se aposentar desde que essa experiência dela na atividade rural tenha sido imediatamente anterior ao período da aposentadoria, ou seja, ela não pode estar trabalhando na prefeitura e pedir a aposentadoria rural agora. Agora, se ela se afastou da prefeitura e voltou a trabalhar no campo, ela pode sim. Ou seja, para ficar bem mais claro, professor Tiago, a mãe da Sandra, se ela trabalhou 15 anos na atividade rural, depois trabalhou 5 anos na prefeitura, essa interrupção a impede de ter o vínculo oficializado com a atividade rural, a impede de ter o benefício rural? Luzenor, não é a interrupção do vínculo, não é descontinuidade, porque a lei permite que a atividade rural pode se dar de forma descontínua. Então, eu posso trabalhar na atividade rural, urbana, mas quando eu vou pedir a aposentadoria rural, a minha última vínculo tem que ser na atividade rural, não pode ser na atividade urbana. Professor Tiago, pergunta que vem de Jundiaí, no interior de São Paulo, de um cearense. O Everton diz o seguinte: estou morando em São Paulo, mas sou de Pedra Branca, no Ceará. Eu tenho 7 anos de contribuição para a Previdência e 40 anos de idade. Com essa nova lei, como fica a minha situação para me aposentar?
Everton, olha, muito bom. Um grande abraço para toda a população de nordestinos que estão aí em São Paulo. Eu era um desses aí que também estava até o ano passado. Tenho muito carinho por esse estado todo aí. Everton, não houve alteração para você quanto ao requisito de carência, porque quem estava contribuindo antes da reforma também tem direito à carência de apenas 15 anos. Vai haver uma alteração sim no cálculo do valor do benefício, que para quem tem até 20 anos de contribuição será só de 60% do salário de benefício. Para ganhar mais que isso, tem que trabalhar mais de 20 anos e para cada ano a mais de 20 anos tem 2% a mais no valor do salário de benefício. A dúvida agora é do Edivar Barnabé, em Groaíras, no interior do Ceará, região norte do estado. Tenho 63 anos de idade, 28 anos de contribuição para a Previdência. Trabalhei por 10 anos como funcionário público na área de vigilância. Tenho problema cardíaco que me dificulta o trabalho. Posso dar entrada no pedido de aposentadoria? Pode dar entrada sim, inclusive tem direito a contar esse período de vigilante de especial para comum sendo convertido para mais. Então você vai poder dar entrada quando tiver a idade mínima e o período de carência mínimo também. O nosso amigo tem quantos anos, Zenô, de idade? Nosso amigo tem o seguinte, pelo tempo que ele diz aqui, 63 anos de idade e 28 anos de contribuição. Situação do Edivar Barnabé. Edivar, então é o seguinte, se esse tempo de vigilante você conseguir converter ele de especial para comum e ele der o total de 35 anos com os 28 anos que você já tem, já pode se aposentar. Se não chegar aos 35 anos, vai ter que esperar mais 2 anos e dar entrada na aposentadoria por idade. Vamos a Bodocó. Onde fica mesmo Bodocó, professor Tiago? Lá no interior de Minas Gerais, mais ou menos perto de Catolé do Rocha. Catolé do Rocha o quê, homem? Errou você, professor, você errou feio nessa Catolé resposta. Está reprovado como universitário. E agora, professor Tiago, Bodocó, tão cantada e encantada nos versos do nosso Luiz Gonzaga, do Gonzagão. Tá perdoado, professor Tiago. Essa eu passei batido, Zenô. Eu lembro que tem o interior de um grande amigo meu perto, mas não é Catolé do Rocha, com certeza. Então tá feito aí o registro, nessa forma de descontração também aqui no Alerta Geral. E a pergunta da dona Lindalva, em Bodocó, interior de Pernambuco. Sou agente de saúde, tenho 24 anos e 8 meses de trabalho, 51 anos de idade. E gostaria de saber se eu me aposento agora ao completar os 25 anos de trabalho. Essa pergunta, Luciano, é bem capciosa, porque na verdade não existe uma regra muito clara para agente de saúde. Há algumas determinações da justiça que mandam contar o tempo dele como especial. E aí, quando completasse 25 anos, teria direito. Mas não é um tema pacífico no judiciário e o INSS muito menos é que reconhece o tempo de agente de saúde. Então, qual é o conselho para a dona Lindalva? A dona Lindalva, quando completar 25 anos, procura a defensoria ou um advogado privado e peça para lhe dar entrada nessa aposentadoria especial. Vamos à região da Ibiapaba, em Ipu. O Marcelo diz o seguinte: minha mãe se aposentou pela idade, mas pouco tempo depois ela passou em um concurso no nosso município. Ela paga para a Previdência do município, ou seja, ela recolhe para a Previdência do município. Minha mãe pode pedir novamente a aposentadoria com esses anos que ela trabalhou a mais? Perfeitamente, Luzenão. Olha só, a gente tem 3 tipos de previdência no Brasil: o regime geral, que é do INSS, regime próprio, que são dos entes federativos, e a previdência complementar. Quando você não usa um tempo de um regime para o outro, esse tempo está separado e você pode se utilizar para uma nova aposentadoria, desde que preencha todos os requisitos para que esse outro regime pede. Ou seja, no caso da mãe do Marcelo em Ipu, professor Tiago, se ela tiver contribuído, por exemplo, 15 anos para a Previdência do município de Ipu, ela tem uma aposentadoria. Isso mesmo. Se ela tiver mais 15 anos de contribuição para o INSS, ela tem outra aposentadoria. Isso mesmo. Mesmo que sejam tempos simultâneos. Concomitantes, isso mesmo, Zenô. Se ela não utilizou um tempo e ela não pode utilizar esse tempo concomitante para um regime ao mesmo tempo, de 2 regimes, ela separa um para o INSS, outro para o RPPS, e ela pode ter 2 aposentadorias. Ou então, se ela já se aposentou por um e o período que ela quer é posterior a essa aposentadoria, ela também tem tempos separados, ela pode pedir 2 aposentos. O nosso ouvinte internauta Pádua Ferreira está em Quixeramobim com a seguinte dúvida: há 5 anos, minha mãe deu entrada na aposentadoria como agricultor e os papéis chegaram lá no INSS e o benefício foi negado. O advogado pediu os papéis para que pudesse dar entrada, mas até agora nada. E ela já completou 60 anos de idade. Quando ela conseguir se aposentar, ela perde o valor desse tempo que o processo está em análise? Não. Se o juiz entender que o indeferimento do INSS foi errado, foi indevido, aí ele manda retroagir os efeitos financeiros desde a época do requerimento administrativo. Agora, se o juiz entender, não, o INSS indeferiu de forma correta, mas ao longo do tempo do processo ela preencheu os requisitos, então ele dá a partir da citação válida. Professor Tiago, agora fica uma dúvida nessa pergunta do Pádua Ferreira: e se não tiver sido feita ação junto à Justiça Federal? Vamos colocar
cá, nesse caso aqui, que deixa a entender também, a mãe do Pádua pode ir ao INSS, bater outra vez a porta do INSS e pedir a aposentadoria rural? Ela pode ir outra vez, sim, Luzenor, como ela também pode, além de ir outra vez ao INSS, também entrar na justiça, porque são datas diferentes, então não é o mesmo objeto, são pedidos distintos. Se ela tiver ainda dentro de 5 anos depois do indeferimento, ela dá entrada na justiça, e se o juiz entender que o indeferimento foi errado, ele paga desde a época do indeferimento, até 5 anos. E aí não há impedimento dela também pedir ao INSS novamente. O Antônio está em Granja, ele diz que tem 15 anos de contribuição na área urbana e mais 15 anos como trabalhador rural, está com 56 anos de idade e quer saber se tem direito à aposentadoria híbrida. Sim, você tem direito, mas você, olha só, já tem, fica logo de olho disso aqui, viu, Moacir? Moacir não, Antônio, você já tem tanta carência na atividade urbana como na atividade rural. Nem precisa ser híbrida, não. Você vai procurar agora um especialista em previdência, um advogado, uma defensoria, e vai ver qual o melhor cálculo para você. Porque tanto a aposentadoria urbana como a híbrida, a mista, elas demandam que a idade mínima seja de 65 anos. O que você vai fazer é ver qual é o melhor cálculo para você, tá ok? E nesse caso, ele precisa esperar os 65 anos de idade ou com os 60 anos de idade, desde que tenha esses 15 anos de contribuição na área rural? Sempre tem que esperar os 65 anos se for híbrida. Como ele já tem 15 anos na atividade rural, ele já tem a carência rural, Luzenor. Aí você foi um grande expert agora, exímio conhecedor de previdência, para dizer para ele que se ele tem a carência como rural, ele já pode dar entrada como rural, e a idade para rural é 60 anos e não 65. Vamos ao interior de Alagoas. Moacir, sou funcionário público e trabalho como motorista escolar. Tenho 63 anos de idade e 30 anos de contribuição. Já posso pedir mini aposentadoria especial ou não é especial? Olha, Moacir, até 95, até dia 28 de abril de 95, um motorista era considerado como especial, sim. Depois dessa data, não há presunção só pela atividade que você faz, só pela categoria profissional. Então, o que eu recomendo? Dê entrada na sua aposentadoria, o INSS muito provavelmente vai negar, mas aí você procura um advogado para logo em seguida dar entrada na justiça e pedir para considerar ainda hoje essa atividade de motorista como especial. Vamos agora ao interior da Bahia. O Geraldo Caldas mandou a mensagem pelo nosso WhatsApp. Tenho 65 anos de idade, mas não consegui me aposentar. Trabalhei por muito tempo em São Paulo, mas descobri que a empresa não depositava minha contribuição ao INSS. Foram cerca de 15 anos de contribuição. Tenho problemas de saúde e não posso trabalhar. O que devo fazer? 15 anos de contribuição sem recolhimento oficial, professor? Isso é possível? Luzenor, realmente o Geraldo vive uma gruda que muito brasileiro vive também aí, que é essa sonegação que as empresas fazem, né? Elas recebem esse trabalhador, contratam, mas aí não ficam repassando os valores, ou sequer assinam a carteira deles, né? Isso é um crime fiscal, uma sonegação, e não pode acontecer. Mas para você, Geraldo, e para outros trabalhadores na sua situação, há uma solução para isso. Se você tiver provas de que trabalhou durante esse período, se tiver algum contra-cheque, algum contrato de trabalho, a CTPS, ou uma ficha de ponto, ou alguma advertência da empresa durante esses 15 anos, essa prova pode ser utilizada para comprovar que você teve uma relação de trabalho. E se você teve uma relação de trabalho, você não pode ser punido se a empresa se ela sonegou esse período aí. O que acontece? O INSS tinha a obrigação de reconhecer, porque a obrigação também era da União de fiscalizar essa relação de trabalho. Então, junte provas e peça esse período de reconhecimento aí, de averbação perante o INSS. Do interior de Alagoas, ou da Bahia, melhor dizendo, vamos à região da Ibiapaba, Serra Grande, Tianguá. A Marlene diz o seguinte: tenho 22 anos de contribuição e 8 anos de serviço prestado. Tenho 56 anos de idade. Quero saber se já posso dar entrada no meu pedido de aposentadoria. A nossa amiga, se ela tiver 60 anos e 15 anos de contribuição, ela já tem direito sim a pedir aposentadoria. Só lembrando que esse ano, a partir desse ano, a idade mínima já deixou de ser 60. Agora é 60 anos e 6 meses, então vai ter que esperar um pouquinho mais para completar os 60 anos e 6 meses. Mas eu acho que a dona Marlene merece uma resposta ainda mais ampla, professor. No caso aqui, eu fiz os cálculos. Ela tem 22 anos de contribuição e diz que tem 8 anos de serviço prestado. Suponho que esses 8 anos de serviço prestado também tenham contribuição para o INSS, ou seja, 30 anos de contribuição e 56 anos de idade. Bate naquela regra 86 e 96. Tem aqui uma brecha para ela se aposentar? Perfeitamente, Luzenor. Se esses 8 anos forem além dos 22, realmente ela já teria 30 anos de contribuição e ela já teria direito adquirido a se aposentar por tempo de contribuição na época da reforma da Previdência, então poderia dar entrada agora, e como ela já soma também os 86 pontos, teria a exclusão do fator previdenciário. Dona Maria Teixeira, onde ela se encontra, professor Tiago? Lá no Pará, Luzenor.
Tenho 63 anos de idade e 11 anos de contribuição. Ainda está faltando tempo aí de contribuição, não é isso? Isso mesmo, ela já tem a idade mínima, mas ela precisa cumprir também a carência mínima, que são mais 4 anos para completar 180 meses, o equivalente a 15 anos de contribuição. Dona Cida, em Belo Horizonte, capital mineira. Meu marido se aposentou com aposentadoria especial e continua trabalhando e recolhendo para o INSS. Ele vai fazer uma cirurgia. Quero saber se depois dos dias de atestado dados pela empresa, ele pode receber algo do INSS. Dona Cida, infelizmente não, porque esse benefício de aposentadoria, ele não pode ser acumulado com o benefício de auxílio-doença. Haja vista que ambos têm a finalidade de substituir a renda, só que se a sua renda do seu marido já está sendo substituída pela aposentadoria, não haveria, de acordo com o entendimento do INSS, a necessidade de substituí-la novamente. Professor Tiago, quero apenas fazer uma observação aqui. Nesta semana passada, melhor dizendo, eu fiz um comentário no jornal Alerta Geral com o jornalista Beto Almeida sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que jogou um balde de água fria nos trabalhadores ou para os trabalhadores segurados da Previdência Social que se aposentaram, voltaram ao mercado de trabalho e gostaria de ter uma nova aposentadoria com base nos novos valores e no tempo de contribuição. E nesse caso aqui da dona Cida, o marido dela está aposentado, trabalha, recolhe pelo INSS. E por que ele não tem direito a esse benefício de auxílio no período em que está afastado por problemas de saúde? Não é uma nova situação? Eu considero isso esdrúxulo, esquisito e injusto para o trabalhador. Perfeitamente, Luzenor. Na Seguridade Social existe uma regra da contrapartida, em que eu tenho que ter contribuído para ter direito. E nessa parte aqui, nesse momento da situação do marido da dona Cida, essa regra parece não se aplicar para o trabalhador, porque é uma nova fonte de financiamento. Ele está aposentado e está recebendo pelo tempo que ele contribuiu, mas ele continua dependendo dessa outra renda ainda do trabalho dele. Então, como ele continua contribuindo, ele deveria também ter direito. Então, essa expressa previsão legal e essa interpretação do INSS, do Poder Executivo, a mim também não faz efeito, não faz sentido, porque se ele está contribuindo novamente, dependendo dessa renda também, quando ele está afastado do trabalho, ele deveria também ter a substituição da outra renda da qual ele também depende. Bom esclarecimento, professor Tiago, ouvinte que não se identificou, a pergunta vem de Minas Gerais, não é? 034, é Minas Gerais. Minas Gerais. Tenho 63 anos de idade e 14 anos de contribuição em área de risco e mais 6 anos de contribuição. O nosso ouvinte quer saber quanto tempo falta para se aposentar. Ele pode ter direito a se aposentar quando ele completar pelo menos 25 anos, exposto a um agente nocivo, a um agente especial, que é essa aposentadoria, né, de quem trabalha exposto a um agente nocivo, que expõe você, que causa esse efeito deletério aí na fisiologia. Mas é o seguinte, professor, com 63 anos de idade, primeiro ele precisa bater nos 65 anos de idade. Isso mesmo, Zenô. Na verdade, assim, se ele tivesse 25 anos já de contribuição exposto a um agente nocivo, ele já teria direito independentemente da idade. Mas não é o caso dele aqui. Como ele só tem 14 anos e 6 meses, ele vai ter que contribuir mais um bocadinho e vai ter que ter a idade mínima. Na reforma da Previdência, a idade mínima para aposentadoria especial de quem se aposenta com 25 anos é 60 anos de idade. Então ele já tem a idade mínima, bastaria ter os 25 anos. Como vai demorar muito para ele completar os 25 anos exposto a agente nocivo, é melhor esperar completar 65 anos de idade, que ele já vai ter a carência de 15 anos e vai poder se aposentar por idade também. Vamos continuar passeando pelo interior de Minas Gerais. Dona Ana Maria diz que vai completar 60 anos de idade e tem 17 anos de contribuição. E aí, ela vai pagar um pedágio, professor Tiago? Ela não vai pagar pedágio, Luzenor, mas ela vai ter que ela vai ter que esperar a idade mínima atual, que é de 60 anos e 6 meses. Então, quando completar 60 anos, espera mais 6 meses e pode dar entrada lá no INSS. Aguinaldo Silva. Onde está o Aguinaldo Silva, professor Tiago? Lá no Paraná, Luzenor. Entrei com meu pedido de aposentadoria na justiça e a juíza deu a causa a meu favor, mas o INSS recorreu. Já faz mais de um ano. Demora assim mesmo? Pode demorar um pouco sim, Aguinaldo, porque esse grau de recurso é um tempo mais demorado para os juízes da segunda instância ou última instância analisarem. Então pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, dependendo, se chegar até o Supremo Tribunal Federal, pode até demorar um pouquinho mais. Se tiver apressado, procure seu advogado, você já depositou confiança nele, conversa lá com ele para saber em que pé está o processo. Vamos à cidade de Patos, no interior da Paraíba. Manuel Mendes tem 65 anos de idade e apenas 10 anos de contribuição.
Aí, seu Manuel, não dá para se aposentar agora porque existe uma carência mínima que são de 15 anos. Então, contribui durante mais 5 e vai poder pedir o benefício. Prudentópolis, no Paraná. Dona Irineia explica ou pede o seguinte, professor Tiago. Minha aposentadoria foi negada e entrei com recurso. E negaram também. Sou agricultora e tenho minhas notas desde 1982. Negaram apenas porque meu esposo tem comércio. E argumentaram que eu nunca contribuí e que as notas não valem. Mandaram eu contribuir para o INSS. Estou contribuindo e fazendo as minhas notas também. Vou fazer 61 anos de idade. Quando posso me aposentar? Dona Irineia, o ideal é que você some todo esse tempo aí de trabalho na atividade urbana e rural. Se o INSS não reconheceu todo, mas reconheceu pelo menos uma parte, você pode usar essa parte que ele reconheceu com a parte também da contribuição que você está fazendo como trabalhadora urbana e se somar os 15 anos com 61 anos de idade. Esse ano a senhora já poderia dar entrada no benefício. O Célio Vitor também está no interior do Paraná, em Ibaiti. Tenho 55 anos de idade e 30 anos de contribuição. Ó, Célio, tá pertinho, mas você vai ter que se encaixar numa regra de transição. Veja bem, para aposentar por idade está faltando 10 anos. Para se aposentar com a regra de transição também faltaria 10 anos, porque faltavam 5 anos para completar 35 e o pedágio é de 100% desses 5 anos que faltavam. Então faltariam 10 na regra de transição para pedágio e 10 também na aposentadoria por idade. Daqui a 10 anos você vai poder se aposentar. Delvair Cardoso, em Arroio Grande, Rio Grande do Sul. Minha esposa tem 61 anos de idade e 18 anos de trabalho no campo. Disseram que ela não pode se aposentar porque eu sou aposentado pelo Estado. Isso é verdade? Você vai dar uma boa resposta, professor Tiago, para o Delvair Cardoso. Delvair, realmente, quero mandar um abraço aí primeiro para o doutor Tiago Kedrick, nosso presidente da Comissão de Direito Previdenciário. Estarei aí no dia 13 de março e do dia 26 de abril. Delvair, realmente existe assim um estigma, um preconceito das agências do INSS por entender que a mulher não vai se prestar ao serviço da lida rural quando o marido já tem uma atividade formal e uma renda linear ali, não é uma renda de uma atividade urbana. Na verdade, é um preconceito, porque a lei não estabelece qualquer vedação. A lei diz que a mulher pode trabalhar sozinha ou no regime de economia familiar, mas se o marido tiver uma atividade urbana, ela não fica excluída da atividade de segurado especial. Então, o ideal é você procurar um advogado previdenciarista aí para poder lhe ajudar nessa demanda. Lindomar, tenho 65 anos de idade e gostaria de saber quando posso me aposentar. Se ele tiver contribuído com 15 anos, aos 65 anos de idade, já pode se aposentar, professor Tiago. Isso mesmo, Luzenor. Se ele tiver aí, o nosso amigo Lindomar de Goiás, um grande abraço, ele vai poder se aposentar se ele tiver já contribuído pelo menos esses 15 anos. Se ele não tiver contribuído, vai ter que esperar completar 15 anos de contribuição, porque a carência mínima, porque a idade ele já tem. Outra pergunta agora da dona Maria Elizabeth, no interior do Ceará. Sou professora contratada pelo município, tenho 55 anos de idade e 20 anos de contribuição. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Tá pertinho, dona Elizabeth. Quando a senhora completar aí o pedágio que tá faltando para a senhora, que vai ser de mais por volta de 7 anos e meio, a senhora vai poder se aposentar como professora. Vamos ao Rio Grande do Sul. Dona Ana Maria, gostaria de saber por que o INSS está demorando tanto para me aposentar. Encaminhei minha aposentadoria no ano de 2017 através de um advogado e na época eu tinha 60 anos de idade. Meu processo está sempre do mesmo jeito e hoje estou com 63 anos de idade e 18 anos de contribuição. Inexplicável aqui tanta demora, ou é mesmo burocracia da justiça, professor Tiago? Luzenor, veja, um processo que tramita no rito juizado especial federal, ele pode ser julgado primeiro por um juiz, depois por uma turma recursal, depois por uma turma nacional de uniformização e pode chegar até o Supremo Tribunal Federal. Então as instâncias realmente são extensas. Pode ser que esse processo esteja em algum grau recursal e aí pode ser que esteja demorando um pouco. Agora, se a senhora já está com essa idade aqui, o que eu recomendo é fazer um novo pedido administrativo para ver se agora o INSS reconhece enquanto o seu processo está tramitando na Justiça. Dona Nivalda está no interior de Pernambuco, sou professora do município, tenho 50 anos de idade e 29 anos de contribuição. Já dei entrada na minha aposentadoria. Eu tenho que ficar trabalhando até sair a minha aposentadoria? Não, dona Nivalda, a senhora já pode se desligar e o benefício vai retroagir desde quando a senhora deu entrada na sua aposentadoria. Vamos a Capivari, no interior de São Paulo. Lourdes, dona Lourdes, nosso ouvinte internauta, diz o seguinte: tenho 52 anos de idade e trabalhei quase 7 anos na zona rural entre 1982 e até 1988. Em 2019, trabalhei 1 ano e 4 meses como empregada doméstica. Como fica a minha situação? Dona Lourdes, a senhora vai ter que contribuir durante mais um período aí, mas por volta de mais 7 anos e meio, e quando a senhora tiver 62 anos de idade, vai poder se aposentar por idade.
Rudenberg, em Juazeiro da Bahia. Tenho 55 anos de idade e 28 anos de contribuição. Sofri um acidente e fiquei com defeito na perna, por isso recebia auxílio-doença por 6 meses, mas o benefício foi cortado. Posso dar entrada na minha aposentadoria? Na aposentadoria por idade e tempo de contribuição, não, porque você nem tem idade mínima, nem a tempo de contribuição mínima. Agora, o que eu recomendo? Procure um advogado, uma defensoria e entre na justiça para pedir o restabelecimento desse auxílio-doença desde quando foi cessado, se é que o senhor ainda está incapaz para trabalhar. Dona Marivalda está em Jaguaribe, no interior do Ceará. Ela diz que meu esposo, o esposo é agricultor e tem 56 anos de idade. Há 12 anos ele sofre com labirintite e agora está com diabetes. Ele tem direito a algum benefício? Pode ter direito sim, se ele provar realmente que desenvolvia atividade rural como agricultor, que ele estava dentro da qualidade segurado quando aconteceu a incapacidade dele, aí ele tem direito a algum benefício por incapacidade, a depender da perícia médica, que vai dizer se ele está ou não incapaz para trabalhar. Paulo Afonso, no interior da Bahia, tenho 59 anos de idade e 10 anos de carteira assinada. Quando saí do trabalho, continuei pagando. Já tenho 21 anos de contribuição no total. Paulo Afonso, eu não sei se é o nome dele ou é o próprio interior da Bahia, lá onde tem muita indústria. Paulo Afonso, né? O Paulo de Paulo Afonso, né? Bom, fica a nossa resposta aqui que o senhor está perto de se aposentar, mas ainda não é o momento. Qualquer regra de transição para o senhor seria mais tempo de contribuição do que esperar a idade mínima. Então, quando completar 65 anos de idade, o senhor pode pedir o benefício. De Santa Catarina, vem a dúvida da dona Lidamir. Eu tenho 4 anos de INSS, pago mais 2 anos de contribuição na minha carteira. Tenho problemas nas articulações, tenho direito a algum benefício ou a aposentadoria? A dona Lidamir tem 55 anos de idade. Dona Lidamir, só 4 anos não é tempo mínimo para ter direito à aposentadoria. O tempo mínimo é 15 anos de contribuição. A depender de quanto tempo a senhora se desligou do INSS, a senhora pode ter direito a algum benefício por incapacidade. Vai depender se a senhora está ou não dentro do período de graça, né? Mesmo quando se desliga do INSS, o período de graça garante você a cobertura previdenciária por alguma eventualidade. É bom que a senhora saiba quando foi o último vínculo para saber se está no período de graça ou não. Ele pode chegar até 37 meses e 15 dias. A dona Lidamir disse que são 6 anos de contribuição, mas se enquadra nesse perfil que você acaba de expor, né? Isso mesmo, Zenon. Ou seja, 4 ou 6 anos não é a idade mínima para aposentadoria. Então se encaixa dentro daquilo que a gente falou. Vê se está dentro do período de graça para poder pedir o benefício. Albanísia, em Baturité. Minha sobrinha vai fazer 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. Ela pode se aposentar? Se ela tem 15 anos de contribuição, ela vai poder se aposentar quando completar 60 anos mais 6 meses, porque esse ano a idade mínima já passou a ser 60 anos e 6 meses. Francisco, em Natal, no Rio Grande do Norte, tenho 62 anos de idade e 28 anos de contribuição e trabalho com insalubridade, mas ainda tenho PPPs. Quando eu receber, posso pedir minha aposentadoria? Seu Francisco, se esses 28 anos for exposto a um agente nocivo e esses PPPs comprovarem isso, aí o senhor teria a conversão de tempo especial em comum que já daria mais de 35 anos. Aí poderia sim pedir a aposentadoria. O nosso ouvinte, internauta Francisco, em Fortaleza, diz: minha esposa tem 5 anos de INSS. Se ela continuar pagando o MEI, ela pode se aposentar quando completar a idade? Com certeza. O pagamento da pessoa como MEI, microempreendedor individual, ele garante todos os direitos aos benefícios da Previdência Social. Argelina, em Hidrolândia, dei entrada na minha aposentadoria em 2018 e o benefício foi negado. Recorri agora novamente há 2 meses e até agora nada. Bom, se ela recorreu e até agora nada, é porque infelizmente o INSS, além da demora nas respostas de análise de benefício, Luzenor, o INSS também está demorando a cumprir as decisões da Junta de Recurso do Conselho de Recursos. É bom você dar uma ligada lá para o 135, saber se já foi julgado ou não, e se foi julgado, por que o INSS está demorando tanto a implementar esse benefício. Ela tem outra pergunta aqui, nessa mesma mensagem, professor Tiago. A dona Angelina diz também que deu entrada com pedido no LOAS para o filho e já está com 4 meses e ainda não obteve resposta. E ela pergunta: com quantos meses terei retorno sobre o pedido de ambos os benefícios, tanto da aposentadoria dela quanto do LOAS? Dona Angelina, uma coisa é o recurso que pode estar demorando por culpa do Conselho de Recursos ou pode estar demorando porque o Conselho de Recursos já julgou e o INSS ainda que não cumpriu. É bom que a senhora ligue para o 135 para saber. O pedido do seu filho, como não é recurso ainda, é um pedido de primeiro grau, ele pode estar demorando porque, infelizmente, o INSS tem demorado a dar respostas. Nós temos quase 1,5 milhão de brasileiros esperando aí nas filas virtuais do INSS para ter essa resposta que o INSS tem demorado a dar. Inclusive, o INSS sofreu mudança no seu comando pelo presidente agora atual, Leonardo Rolim, há uma promessa
chance de eventualmente agora conseguir dar vazão a esses pedidos. Vamos voltar a Minas Gerais. Os mineiros gostam do Alerta Geral, viu? Muito obrigado a você que está em Minas Gerais ou em qualquer parte do Brasil e nos manda mensagem com a preocupação de receber informações seguras sobre os caminhos da aposentadoria e os benefícios previdenciários. Dona Marilene diz o seguinte: tive uma união estável durante 19 anos. Em 2017, eu me casei no papel, mas antes de completar um ano, meu esposo faleceu. Dei entrada na pensão, mas só recebi durante 4 meses. Entrei com recurso administrativo e pediram diligência preliminar. Só isso já está com mais de um ano. Será que eu vou conseguir essa pensão? Dona Marilene, se o tempo de casamento junto com união estável supera 24 meses e o seu marido tem mais de 18 contribuições, sim, você tem direito a receber mais do que 4 meses. Deu ligadinha para 135, procure saber em que pé está o recurso administrativo, ou então você já procura um advogado aí para poder lhe ajudar nessa demanda aí, porque tem muita chance da senhora conseguir. Vamos a Baturité. Toinho Dutra mandou a mensagem: sou sócio de uma fábrica de costura, mas só posso fazer o DAP como um fazendeiro ou como fazendeiro. Se eu, na condição de agricultor, me aposentei pelo INSS, por que o governo não libera o meu empréstimo? Por que o meu DAP precisa de um latifundiário para me liberar? Ou por que a Imates ou o sindicato não reconhecem minha firma? Seu Toninho, o senhor não pode ser segurado especial se o senhor tem outro enquadramento como segurado obrigatório da Previdência. Se o senhor é sócio e está lá constando no CNPJ do senhor como sócio, o senhor é contribuinte individual. Por ser contribuinte individual, não pode ser caracterizado como segurado especial. Então não tem direito a essa aposentadoria. Rinaldo Landinha em Crato, gostaria de saber se eu tenho, eu que tenho visão monocular e 16 anos de contribuição, tenho direito a uma aposentadoria ou no mínimo algum benefício? Boa pergunta, viu, Rinaldo? Existem duas súmulas do Judiciário, uma súmula 377 do STJ e a súmula 45 da AGU, que elas estabelecem que a pessoa portadora de visão monocular, ela deve ser considerada como pessoa com deficiência. Então, essa caracterização você já tem. Agora, o que vai ter que saber também é se essa sua deficiência o impede de trabalhar. Isso depende do perito do INSS. Dê entrada no benefício, se tiver insatisfeito, dá entrada na justiça. Professor Tiago, tem pergunta do Pedro Luiz Cesário em Tianguá. Eu gostaria de saber se tenho direito à pensão como viúvo. Minha esposa faleceu em 2016 e eu nunca dei entrada porque todos os advogados disseram que eu não tenho direito porque ela tinha uma pensão do LOAS. Acabe, professor Tiago, em definitivo, com a dúvida do Pedro Luiz Cesário em Tianguá. Seu Pedro, se ela recebia um benefício assistencial, um da LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social, realmente esse benefício não gera pensão por morte. Então, realmente não vai ter direito. Paula, no interior do Ceará, eu tenho 22 anos de contribuição e 52 anos de idade. Quando eu chegar aos 55 anos de idade e possuir 30 anos de contribuição, poderei me aposentar? Não, Paulo, porque a idade mínima será de 62 anos de idade. Aí você poderia se encaixar numa regra de transição. Só que a regra de transição demanda que você pague um pedágio exatamente igual ao tempo que faltava para completar 30 anos na época da reforma. Como faltava 8 anos para você, você teria que pagar 8 mais 8, 16 anos. Então é mais fácil esperar a idade. Ou seja, ao completar os 62 anos de idade, a dona Paula vai se aposentar. E com um detalhe, é importante que ela continue contribuindo, né, professor Tiago? Continue contribuindo para ser protegida, vai que ela quer ser mãe, vai que ela tem um acidente, vai que ela tem uma doença mais grave. É importante que ela seja coberta durante a vida toda pelo palio da Previdência Social. Carmina, em Ubajara, para se aposentar é necessário fazer o DAP? Se for segurado especial, sim, é necessário ter essa documentação de aptidão ao programa de agricultura familiar. Isabel, em Fortaleza, tenho 15 anos e 5 meses de contribuição, vou completar 60 anos de idade agora em julho. A dona Isabel vai poder se aposentar logo que completar os 60 anos de idade? Luzenô, olha, a depender do dia de julho, talvez ela só se aposente ano que vem. Por quê? Porque esse ano a exigência mínima é de 60 anos de idade e 6 meses. Julho já vai ser mês 7, então se ela for dia 1º ou 2º de julho, então não consegue se aposentar esse ano. Vai conseguir se aposentar lá para o comecinho do ano que vem. Dona Maria, que nos acompanha em Cedro, ela pergunta se pode dar entrada no auxílio-doença sem levar a declaração do sindicato, sim ou não? Sim, desde que ela tenha o documento de aptidão ao Programa Nacional de Agricultura Familiar, ela pode dar entrada sem a declaração do sindicato.
Lúcia em Tianguá, tenho 55 anos de idade, há 12 anos contribuo com 5% ao INSS. Gostaria de saber quanto tempo ainda falta para eu me aposentar e se vai precisar fazer algum ajuste. Não, essa contribuição é válida para todos os benefícios, só que a sua aposentadoria só será aos 62 anos de idade. Vamos a Icó, na região do Vale do Salgado, no interior do Ceará. O Domingos diz que recebe um benefício há 5 anos por invalidez, porque tem deficiência visual. E ainda fala, minha esposa não pode trabalhar mais porque ela cuida de mim. Gostaria de saber o que eu faço para minha esposa ganhar os 25%. Eu tenho que procurar o INSS ou um advogado? Primeiro, ele tem direito a esse benefício, professor Tiago? Luciano, esse benefício está previsto no artigo 45 da Lei 8.213 e ele é dado para o aposentado por invalidez que tem a necessidade não eventual de terceiro. Se a invalidez dele demanda que a mulher dele fique cuidando dele o tempo todo, então sim, ele pode ter direito. Não, você pode dar entrada direto no INSS sem um advogado, mas estar municiado de um advogado no processo administrativo lhe ajuda muito mais a preparar esse processo. Pergunta da dona Sônia em Viçosa do Ceará. Vou completar 60 anos de idade no dia 20 de fevereiro. Estou com 16 anos e alguns meses de contribuição. Já tenho direito à aposentadoria? Tá pertinho, dona Sônia, mas vai ter que completar mais 6 meses. Ou seja, a idade mínima esse ano é de 60 anos de idade, 6 meses. Aí, quando completar, lá por volta de setembro, a senhora vai poder dar entrada na aposentadoria. Pergunta que chega do interior do Ceará, Josenilda. Vou completar 55 anos de idade e possuo 20 anos de trabalho na prefeitura e mais 2 anos no serviço em outra firma. Na regra antiga, eu poderia me aposentar a partir de junho, quando eu completar 55 anos de idade. E agora, com as mudanças na Previdência Social, como fica a situação da dona Josenilda? Dona Josenilda, não. A regra antiga era 60 anos de idade. 55 era só para mulher segurada especial. Trabalhadora urbana sempre foi 60. E agora que a idade mínima vai passar para 62, quando a senhora vai poder pedir o benefício. Dona Antônia Ferreira, ouvinte, internauta da nossa FM 106.5, na cidade do Crato. Ela é de Farias Brito e nos mandou a seguinte mensagem. Sou contribuinte do INSS há mais de 16 anos. Perdi uns dias e sinto muita dor, ou perdi a vista, melhor dizendo. Tenho 53 anos de idade, dei entrada 2 vezes e o benefício foi negado. Sou agricultora e gostaria de saber se tenho direito a algum benefício. Sim, pode ter direito, desde que você prove que realmente está trabalhando na atividade rural agora, quando você vai pedir o benefício, porque essa atividade rural tem que ser comprovada imediatamente anterior ao pedido do benefício. Agora, para pedir a aposentadoria rural, ela tem que ter 55 anos de idade, não é, professor? Perfeitamente, Luzeno. O benefício por incapacidade independe da idade. A aposentadoria tem que ter pelo menos 55 anos de idade e 15 anos na atividade rural. O ouvinte João de Barbalha, que nos acompanha também pela FM 106.5 no Crato. Tenho 21 anos de contribuição e 55 anos de idade. Vale a pena continuar contribuindo? Claro, sempre vale, João. Por quê? Até porque é muito importante dizer essa regra que a gente tem falado pouco, mas é de singular importância nesse momento de reforma. A reforma estabeleceu que quem tem até 20 anos de trabalho, homem, ele só vai ter direito a 60% do salário de benefício, que é a média da contribuição dele durante a vida de trabalho. Agora, quem quer ganhar mais vai ter que contribuir além dos 20 anos. O homem, para cada ano a mais, será 2% acrescido aos 60%. No seu caso, como você tem 21 anos, se você se aposentasse agora, seria uma média de 62%. Então, continue contribuindo para ter direito a um benefício maior. Da cidade de Umirim, na região do Vale do Curu, a dona Joana Dark manda uma pergunta. Fui professora por 28 anos e dei entrada na minha aposentadoria em 2010, sendo aprovado posteriormente em 2011, quando comecei a receber. Porém, o benefício só era de um salário mínimo e eu trabalhava 100 horas e ainda trabalhei 8 anos com 200 horas como diretora, além de outros 6 anos com mais 2 horas de ampliação de trabalho. Qual é a situação aqui do ponto de vista de cobertura de benefício previdenciário da dona Joana Dark? Dona Joana, se a senhora ganhava mais que o salário mínimo desde julho de 94, com certeza a senhora está pendente aí de pedir uma revisão do valor do cálculo do seu benefício. Então, a orientação é que você procure um advogado e já consiga dar entrada aí para pedir a revisão para maior desse seu benefício. Ana Cristina, em Quixadá. Eu estava pagando o sindicato, mas parei e estou em atraso. Gostaria de saber se terei algum problema por não estar pagando a contribuição sindical. Não, dona Ana Cristina, o sindicato tem um papel fundamental na defesa de direitos dos trabalhadores, mas ele não vincula o reconhecimento do INSS e a falta de pagamento não impede que o INSS reconheça sua atividade de agricultora. Mensagem da dona Cláudia em Maranguape. Meu marido sofreu um acidente quando trabalhava como pedreiro. Ele perdeu um olho e está tendo problemas para entrar nas empresas, pois as
as empresas não aceitam devido à deficiência visual. Ele tem direito a algum benefício? Sim, se ele trabalhava como pedreiro para uma pessoa que era uma pessoa jurídica ou uma pessoa física que se equipara a uma pessoa jurídica, se ele trabalhava para alguém, ele tem direito a reconhecer esse tempo aí perante o INSS e tem direito a um benefício previdenciário. Dona Antônia em Freixeirinha, tenho 53 anos de idade e 10 anos de contribuição com carteira assinada. Agora estou desempregada. Gostaria de saber se posso pagar o MEI. Sou viúva e recebo a pensão do meu esposo. Perfeitamente, pode pagar o mês sim, com aquela alíquotazinha reduzida de R$ 52,50, equivalente a 50% do salário mínimo, e vai ter a proteção previdenciária enquanto estiver pagando. Outra pergunta também com dúvidas sobre microempreendedor individual é da Eliane em Caridade. Tenho 57 anos de idade e agora em março faço 58 anos. Já pago meu INSS pelo mês, só faltam 4 anos para eu completar 15 anos de contribuição. Quando eu terminar os 15 anos, eu vou estar com 60 anos de idade. Vou ter que pagar até os 62 ou vou parar e esperar completar 62 anos de idade? Até os 62, dona Eliane, mas não tem nada a ver, não é qualquer problema com o MEI. É porque a idade mínima começou a ser ampliada esse ano. Era 60 anos ano passado e esse ano começa a crescer 6 meses para cada ano até chegar a 62 anos. Então, quando a senhora completar 62 anos, já vai ser essa a idade mínima em 2023. Dúvida do César, em Baturité. Eu trabalho na prefeitura e tenho regime próprio de previdência. Também sou comerciante e pago INSS. Posso me aposentar pelos dois sistemas? Pode sim, uma contribuição feita para o regime geral, que é esse administrado pelo INSS, e outro pelo regime próprio, são contribuições distintas, dois fatos geradores diferentes, você vai poder ter direito a benefício em razão de cada um. Lucilene está no interior do Ceará e faz o seguinte relato. O pai do meu filho sofreu um acidente grave, já 2 vezes passou pela perícia e o pedido do benefício foi negado. Ele precisa fazer uma cirurgia para enxergar e mesmo assim os peritos negaram. Ele tem 60 anos de idade e no mês de maio vai fazer 61 anos de idade. Ele tem direito a algum benefício? Pergunta da dona Lucilene. Dona Lucilene, muito provavelmente. Agora a senhora realmente depende da avaliação do médico perito. Se está insatisfeita com a decisão do perito do INSS, entra com ação judicial, procura um advogado e dá entrada na justiça, porque às vezes essa perícia na Justiça Federal ela é vista de um modo mais completo. O Veríssimo Cardoso está no interior do Ceará e quer saber, professor Tiago, se já está na hora de pedir a aposentadoria ou quando vai pedir a aposentadoria. Hoje, com 51 anos de idade, 21 anos de carteira assinada e tem uma prótese no quadril. Seu Veríssimo, interessante seu caso aqui. Como você pode ser considerado talvez uma pessoa com deficiência, já que usa essa prótese porque não tem sua fisiologia na integralidade, então esse período que você trabalhou como pessoa com deficiência pode ser convertido de especial para comum. E esses 21 anos que você tem de trabalho pode ser majorado um pouquinho. Agora, provavelmente não vai dar o tempo mínimo de contribuição. Aí o senhor vai poder se aposentar como pessoa com deficiência com a redução nos 5 anos na idade, ou seja, aos 60 anos. Dona Valdelice em Acopiara, ouvinte da nossa FM carinhosa, sou professora e vou fazer 25 anos de contribuição em maio. Tenho 51 anos de idade. A dúvida, quando pode dar entrada no pedido de aposentadoria, professor Tiago? Como não preencheu o requisito antes da reforma, ela vai ter que esperar a idade mínima de 53 anos para poder dar entrada no benefício da pessoa que exerce o magistério. Outra pergunta também que chega de Acopiara, que é da dona Albetiza, professora do ensino fundamental, tem 46 anos de idade e 27 anos de contribuição. E lembra que contribui para o regime próprio de previdência. E a pergunta, quanto tempo falta para eu me aposentar de modo integral, ou seja, para receber o benefício integral? Dona Albetiza, se a senhora entrou antes da alteração da Emenda Constitucional 41 de 2003, a senhora já poderia dar entrada quando completasse agora esses requisitos. Como a senhora já tem 25 anos de magistério, já poderia dar entrada e teria direito a esse benefício. Em Maracanaú, a dona Lucimar está esperando uma resposta do professor Tiago. Pago o INSS do meu filho, gostaria de saber se quando ele completar 20 anos de contribuição, eu posso parar e pagar somente uma vez por ano. Sim, pode pagar só uma vez por ano e aí mantém a qualidade segurada dentro daquilo que o Luzenor mesmo já tinha nos instruído a fazer. Como o período de carência é de 12 meses, na verdade 13 meses e 15 dias após o último pagamento, então paga uma vez, fica protegido durante 13 meses, daqui a 13 meses paga de novo e assim sucessivamente. Pergunta da dona Maria, em Russas, na região do Vale do Jaguaribe. Gostaria de saber qual o valor cobrado para quem é contribuinte individual, para quem paga 11% do salário? É isso, professor Tiago? Isso mesmo, Zenon. 11%, dona Maria vai dar mais ou menos aí R$115, né? 115, na verdade, 1.045 hoje vai dar uns 114, R$115. É esse valor que a senhora vai ter que pagar.
Deninha, em Uruburetama, minha mãe tem 19 anos de auxílio ou de serviço como auxiliar de serviços gerais e vai completar 60 anos de idade no dia 25 de fevereiro agora. Ela pode pedir a aposentadoria? Ela também vai ter que esperar completar 60 anos de idade e 6 meses, porque em 2020 essa é a idade mínima para poder dar entrada. Agora a pergunta do Maurício em Crato. O Maurício mandou de novo a mesma pergunta, professor Tiago. Ele não ficou seguro sobre a sua resposta. Ele diz: sou vigilante, tenho 23 anos e 8 meses de contribuição e tenho 51 anos de idade. Ele quer saber qual é a hora para pedir a aposentadoria. Maurício, você só se aposenta com 65 anos de idade ou se completar 25 anos de contribuição como vigilante. Mas essa contribuição como vigilante não é garantida de ser reconhecida, não. Tem que entrar com processo judicial para reconhecê-la como especial. Eduardo Henrique está em Parnaíba, no Piauí. Tenho 66 anos de idade, passei toda a minha vida trabalhando em feira com meus familiares e nunca me orientaram para as contribuições da Previdência. Somente há um ano fiz o MEI e agora deixei de trabalhar na feira por causa de hérnia de disco. Posso pedir um amparo ao idoso ou esse tipo de pedido está suspenso? Pergunta do Eduardo Henrique em Parnaíba com uma resposta boa do professor Tiago. Grande Eduardo Henrique, aí de Parnaíba, terra do doutor Leonardo Neto, um dos maiores advogados aí da região. Um grande abraço pro meu amigo Leonardo e para você também. Não existe qualquer suspensão, benefício de amparo ao idoso e à pessoa com deficiência previsto na LOAS, na Lei Orgânica da Assistência Social, ainda está sendo concedido sim pelo INSS. Então, se você não tem contribuição suficiente, a recomendação da gente é que dê entrada realmente no benefício de prestação continuada, no BPC LOAS. E já com a condição essencial para o INSS conceder esse benefício, porque o Eduardo Henrique tem 66 anos de idade. Isso mesmo, a idade mínima para o benefício assistencial ao idoso é de 65 anos ou mais, então já pode dar entrada. Mensagem da dona Gila em Canindé. Minha filha sofreu um acidente de moto, ela foi para o Mato Grosso, levou os papéis, deu entrada no DPVAT e lá, mas ela teve que vir embora. Antes de voltar, ela perguntou ao advogado se tinha problema dela vir, mas ele disse que não, que estava tudo ok para receber o DPVAT. Passou um mês e o dinheiro não caiu e agora ela liga para o advogado e ele não atende mais. O que podemos fazer? Qual é o conselho aqui para a dona Gila em Canindé? Olha, é muito complicado falar dessa relação de cliente com advogado, Zenon, né? Porque o cliente inicialmente fez esse contrato de confiança com ele, então a gente sempre insiste que o ideal é que procure para saber por que da demora, se esse dinheiro tá ou não tá, né? Mas se infelizmente realmente foi irreversível a situação, não conseguir contato, a senhora pode procurar a seccional da OAB do Estado ou do município, a subseção, e procurar o contato com o advogado, que ela intermedia esse contato com o advogado. Ou nesse caso, professor, a dona Gila poderia conseguir uma informação por meio da Líder, que é aquela empresa que paga o seguro DPVAT? Sim, também, Luzenon, ela poderia pedir, né? Ela poderia se manifestar oficialmente à Líder para que nos autos do processo desse uma manifestação sobre como é que está andando. O Júnior em Groaíras diz que tem 46 anos de idade, paga o INSS e quer saber se quem sofre com bico de papagaio pode receber o auxílio doença. Júnior, essa avaliação é muito subjetiva e ela depende muito de uma análise técnica do perito. Se você tiver bico de papagaio e for advogado, muito provavelmente não tem problema, trabalha sentado, não faz muito esforço. Agora, se tiver bico de papagaio e for pedreiro ou servente ou então agricultor, como tem que se baixar muito o tempo todo, pode ser que torne você incapaz de trabalhar essa moléstia sim. Carlos, na cidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo. Já fiz 4 cirurgias no olho, tive perda total de uma visão e uso medicamentos no outro olho para controlar a pressão. Tenho 24 anos de contribuição e 46 anos de idade. Porém, estou pelo INSS, mas fui liberado para trabalhar. Tenho direito a algum benefício? Olha, 24 anos de contribuição e 46 anos de idade não tem direito à aposentadoria, né? Então, o que você pode fazer é pedir um novo benefício por incapacidade. E também você vai ter que lembrar, se você estiver trabalhando, que a empresa tem que fazer o seu exame de readmissão. Se você não for readmitido pela empresa, nem o INSS entender que tem que pagar, o senhor pode entrar com uma ação trabalhista para pedir que você seja pago pela empresa enquanto o INSS não estiver pagando, porque você estaria enquadrado aí no que a gente chama de limbo jurídico previdenciário trabalhista. Vamos continuar, professor Tiago, em Indaiatuba, no interior de São Paulo, porque a Mari Lúcia também mandou uma mensagem pelo nosso WhatsApp 085 98940 2385. A dona Mari Lúcia quer saber,
tenho 46 anos de idade, já contribuí por mais de 15 anos pagando por conta própria. Se eu parar de pagar, ainda consigo me aposentar por idade? Dona Maria Lúcia, como a carência mínima são 15 anos, a senhora já tem direito a adquirir a carência, então basta esperar agora realmente o requisito etário. Só que como o programa Alerta Geral é um programa de informação, um programa cidadão, ele gosta sempre de alertar que é importante que você fique pagando o INSS a sua vida toda para também ser coberto de outros riscos como invalidez, como pensão por morte, como gravidez, enfim. A Previdência não tem a finalidade de proteger só a idade avançada, não. Aí o Luzenor, como é um grande estrategista, ele tem esse estratagema que ele descobriu aqui, que basta você pagar pelo menos uma vez por ano, que você vai ficar sendo protegida durante o ano todo, pelo menos para garantir essa proteção previdenciária. Manuel, no interior do Ceará, a minha sogra trabalha como autônoma e nunca contribuiu, já completou 62 anos de idade. Ela pode se aposentar? Se ela não contribuiu, ela não pode se aposentar, porque a Previdência demanda a primeira contribuição para ter a contrapartida do benefício previdenciário. Professor Tiago, com essa resposta para o Manuel no interior do Ceará, nós estamos encerrando a edição do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria e deixar um recado para você, ouvinte internauta. Você pode continuar recorrendo às nossas redes sociais ou ao nosso WhatsApp 085 98940 2385 e você terá resposta aqui do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, sempre comprometido com a informação verdadeira e segura na área da Previdência Social. A você, professor Tiago, o nosso grande abraço, nosso muito obrigado. Eu que agradeço, Luzenor. Um grande abraço. A você, ouvinte, o nosso grande abraço. A você, internauta, um abraço nosso muito obrigado.